a primeira-dama Janja da Silva se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, para discutir ações de prevenção e combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. O encontro tratou do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, iniciativa que reúne os 3 poderes. Os 2 teriam feito um balanço das medidas adotadas desde a criação do pacto. A reunião aconteceu poucos dias depois de o STF ampliar o alcance das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Por unanimidade, a Corte decidiu que a proteção pode ser concedida em caso de violência de gênero, mesmo fora do ambiente doméstico, familiar ou de uma relação afetiva. A decisão também reconheceu a violência política contra a mulher como uma das situações abrangidas pela proteção. Violência política, queria saber direitinho um pouco melhor o que é isso. E Paula Camacho, se o encontro trata de um pacto entre os 3 poderes, por que Janja foi a representante nessa reunião? Eu não sei, dona Adriana, sinceramente, eu fico me perguntando quantos votos essa senhora teve para ficar aparecendo tanto assim no meio político. Veja, dona Janja da Silva deu uma entrevista recente e nessa entrevista ela disse diversas vezes, reiterou e disse, explicou que ela trabalha muito e que mesmo diante das críticas, mesmo diante de tudo que ela está acontecendo, ela continua falando que ela trabalha e que a resposta dela é trabalhar cada vez mais. Qual que é o resultado desse trabalho? Porque ela diz que trabalha pelas mulheres, contra a violência contra as mulheres, que tem aquele famoso pacto contra o feminicídio. Qual é o resultado desse trabalho todo que, segundo ela, está fazendo tanto e fazendo tanta diferença assim na vida das mulheres? Recorde de feminicídio dos últimos 10 anos. Esse é o resultado do trabalho da senhora Janja da Silva? É muito curioso isso. E qual é a solução dela? Qual a solução? Nessa mesma entrevista ela deu a solução. PL da misoginia. E ela, inclusive, teria dito também que chamar ela de gastadeira é misoginia. Ou seja, para combater o feminicídio, combater a violência contra a mulher, é proibido chamar a Janja de gastadeira nas redes sociais. Essa é a solução. Porque, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se não seria mais eficiente prender um criminoso que pratica violência contra a mulher na cadeia e jogar a chave fora. Mas acho que não, porque o PT, o partido da dona Janja, do marido dela, votou contra o endereçamento de penas para crimes hediondos. O Lula, por exemplo, ele até hoje não fez o Cadastro Nacional de Pedófilos, mesmo sendo aprovado há anos. Aprovado pelo Congresso, aprovado pelo presidente, nunca colocou em prática. Ou seja, para Janja trabalhar, o resultado é recorde de feminicídio dos últimos 10 anos. Trabalhar para aprovar o PL da misoginia, que impede violência política contra as mulheres antes da eleição. Que coincidência, né? Que coincidência, mas ao mesmo tempo, na prática, o que realmente importaria para manter as mulheres seguras, eles não fazem, que seria realmente endurecer a pena para esses criminosos. Mas, né, estamos vendo só mais falação dela do que ação. Ludmila, pelo menos metade do país fica de boca aberta, né, com essas interferências de Janja, onde não é chamada, não foi eleita, não tem gabarito para isso. Nessa discussão, por exemplo, onde estão ministros de Justiça, de Segurança Pública? Cadê DERIT, chefes de polícia, investigadores, legisladores que convivem, sabem do que estão falando ali na linha de frente para poder debater o tema e lutar contra essa questão realmente gravíssima? Por que Janja? Essa é a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. O que a Janja está fazendo se reunindo com Fachin para falar de feminicídio, de política em favor das mulheres, se ela não tem cargo nenhum? E eu me dei ao trabalho, aqui um pouquinho antes de começar o programa, de verificar se ela não estava nomeada no Diário Oficial para alguma coisa, porque uma das matérias que eu li dizendo sobre esse encontro dela com Fachin dizia que ela foi, olha só, na condição de coordenadora do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Falei, opa, se ela é coordenadora desse programa, o nome dela deve estar no Diário Oficial, ela deve ter sido nomeada para alguma coisa, o que também já seria estranho, né, ela ser nomeada
para algum cargo no governo federal, se o marido dela é o chefe do governo federal, teria um nepotismo aí. Mas não vi. Eu estava procurando aqui, inclusive achei no site do CNJ a seguinte informação de que a composição desse comitê observa a paridade entre os poderes da República, então há uma comissão de todos os poderes, não é só do Executivo, tem a participação do Judiciário e do Legislativo também, e integram essa comissão representantes do STF, do CNJ, do Executivo, integram ministros da Secretaria das Relações Institucionais, da Presidência, da Casa Civil. Olha, Ministério da Justiça e Segurança Pública, até agora não apareceu o nome da Janja. Já o Poder Legislativo vai ter representantes da Câmara, do Senado, vai ter a AGU, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e acabou. Não tem a Janja, não fala em representante da sociedade civil. Eu procurei aqui, sinceramente, para ver de onde que tiraram isso, ou seja, para justificar o encontro dela com o presidente do STF. Não é um juiz, com todo respeito ao juiz da primeira instância, não é. É simplesmente o cargo mais alto do Judiciário Nacional. Ela foi lá e conseguiu uma agenda, está ali sentada no sofazinho, confortavelmente, como aparece aí, o Fachin ali do lado dela, e ela conseguiu essa agenda e está ali se promovendo como grande coordenadora desse pacto, que pelo que eu vi aqui, não contempla o nome dela, ela não faz parte da estrutura desse pacto, não integra os componentes desse pacto. Então, simplesmente não tem base normativa nenhuma para ela estar aí. Ela está simplesmente se valendo ali da condição de esposa do Lula para desempenhar um papel no governo, sem cargo. Então isso aí é altamente impróprio. E a culpa disso, nesse momento, também é de quem? Do Fachin. Do Fachin. Por que ele tem que receber a Janja? Só porque disseram que ela é a coordenadora? Então, tá, é a coordenadora. Então me mostra a página do Diário Oficial de que dia que está nomeando esta mulher como coordenadora de alguma coisa. Porque isso aí que o Fachin está fazendo é deixando o judiciário ser utilizado para a projeção política de uma pessoa. E o juiz ele não pode permitir que o judiciário seja utilizado dessa forma. Então, errou a Janja, como sempre, e errou o Fachin também de ter recebido nessa condição e ter dado esse palanque monstruoso para essa mulher que não significa nada. Não é só revoltante, inclusive, né? Ludmila, Paula, você que nos acompanha, Bianca, é também preocupante. Lembramos de Janja tentando organizar a COP30, desastre total. Chegou na Índia dançando com o Rio Grande do Sul debaixo d'água. Mandou Elon Musk, fuck you, viaja o mundo inteiro de 5 estrelas, gastando cartão corporativo à torto e à direita, quando a presença dela não seria sequer necessária em todas essas viagens. Em reunião com Xi Jinping, pediu a palavra ali, se intrometeu e solicitou ao presidente da China um censor para vir atuar aqui no Brasil. Por aí vai, são intermináveis as gafes e situações em que Janja protagonizou e que foi super criticada, não à toa. Essa é a Janja que não tem cargo, que ninguém votou nessa mulher, ela não nos representa, mas ela está sempre ali, sempre aparecendo, sempre querendo capturar a atenção das pessoas. Eu acredito que, até mesmo por não ter cargo, sequer ela deveria receber toda essa notoriedade, todo esse olhar, né, da sociedade. A gente não deveria nem levar em consideração de verdade o que a Janja fala, mas como ela fala muito e como ela posta muito, como ela é essa pessoa, né, esse pavão, ela gosta mesmo de aparecer, me espanta o Fachin. Ele sim, como disse a Ludmila, está muito errado nessa história. Eu sou inclusive a favor que ele não receba esse dia de trabalho, porque ele foi se reunir, fazer ali, né, até tomar decisões com alguém que nem cargo tem. Então, é um dia de trabalho que ele não trabalhou de verdade, já que Janja não tem nenhum cargo. Então, ele tem que ser descontado esse dia de salário, porque, afinal de contas, somos nós que estamos ali pagando o nosso funcionário. A Janja também tem um detalhe, né? Ela, com essa retórica aí de
as mulheres, elas estão sendo mortas pelos homens. Isso me incomoda, mas num nível que você não tem noção. Por quê? Eu sei que meu pai não é um assassino, eu sei que meu esposo não é um assassino, eu sei que meu filho não vai ser um assassino, e me incomoda esse rótulo nos homens. Os homens estão nos matando. A ministra Carmen Lúcia disse também outro dia assim, ela falou, os homens combinaram de nos matar, mas nós estamos combinando de não morrer. É sério, parece piada, mas é verdade, ela falou isso, gente. Mas não é os homens, são assassinos, são criminosos, que deveriam ter uma punição forte, enérgica, e você ia ver se não ia diminuir os casos, se realmente tivesse essa parte, né? Essa consequência. A questão é que no Brasil não há consequência. E isso serve de estímulo, de incentivo para que os criminosos continuem cometendo crimes. E assim como também tem mulheres criminosas, também tem mulher matando homem. Teve outro dia aí uma mulher que ela jogou um ácido, vocês devem ter visto isso, né? Ela jogou ácido, era para atingir o ex, mas ela atingiu o próprio filho dela. Sabe, é um desequilíbrio tão grande, e aí? Ela é vítima? Porque parece que o olhar é sempre assim, né? A pessoa que agride, que fere, que poderia ter matado até o próprio filho e o ex, mas então ela é vítima? Porque depois, quando passa para ser o criminoso, não tem mais esse olhar de, puxa, estava ali, foi agredida, ela tinha motivo. Não, agora ela se torna a vítima da sociedade. Assim como também aquele cara que ele prendeu cárcere privado a moça por 5 dias, o pessoal no chat falando disso também, né? 5 dias, acorrentada, essa jovem que vai ter trauma provavelmente o resto da vida, mas ele, naquela hora lá na audiência, né? Acho que é audiência de custódia, algo assim. Enfim, eu sei que o cara, acho que é o juiz, não, advogado? Eu não sei qual é o cargo, eu sei que ele fica assim, né, é o juiz, eu acredito, mas fica juiz de custódia, né? Fica articulando, tipo, no sentido de, você foi bem tratado? Te humilharam? Judiaram de você? Aí ele responde assim, não, só emocionalmente. Ah, então tá bom, quase um coitadinho, né? Eu vejo o quanto que essa nossa justiça está corrompida. Enquanto não tiver consequência para os criminosos, vai continuar se multiplicando os criminosos. Agora, homens não são criminosos. Janja, sai daí. Janja, ninguém te elegeu. Janja, você não deveria falar em nome do povo, porque o povo não vê você como seu representante. Então, isso é muito importante também. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.